De volta com o nosso Você Bonita para um papo super importante. Dor de cabeça é incapacitante. Dependendo dessa enxaqueca e dessa dor, a gente sabe que diminui muito a qualidade de vida, que afasta muitas vezes das nossas atividades, do trabalho e que, às vezes, como citei na questão incapacitante, nos coloca numa situação que a gente não consegue fazer absolutamente nada. Mas existe uma dor de cabeça diferente e que precisa de um diagnóstico certo para ser tratada. É ela que nós vamos contar hoje com o doutor André Mansano. Ele é médico especialista em dor. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Mais uma vez com a gente. Obrigado. Prazer em recebê-lo. E essa dor, como a gente falou ali na abertura do programa, é uma dor que pode começar no pescoço. No pescoço. E, de repente, quando ela já virou aquela dor de cabeça, a gente nem nota, né, que ela teve ali uma manifestação diferente de outras dores de cabeça. Das certo? Mais comuns, né? Então, assim, nós temos mais do que 100 tipos de dor de cabeça. Né? As mais comuns, as mais conhecidas são a enxaqueca e a cefaleia tensional. Então, cefaleia é o termo que equivale à dor de cabeça. A cefaleia tensional, que ela pega dos dois lados aqui atrás da cabeça normalmente. Mas existe uma que se confunde, inclusive, com enxaqueca, porque ela pode ser de um lado só da cabeça, que se chama cefaleia cervicogênica. Esse termo significa dor de cabeça originada de alguma estrutura do pescoço. Do pescoço, da cervical. Na maior parte das vezes, uma pequena articulação, como essa daqui, entre a primeira e a segunda vértebras cervicais ou entre a segunda e a terceira vértebras cervicais. Certo. Normalmente um processo de degeneração, uma pequena artrose. E aí o paciente tem um quadro muito típico de uma dor de cabeça que começa aqui atrás, de um lado só, pode irradiar até a região da frente, e ela pode piorar com a movimentação da cabeça. Por quê? Porque movimentar a cabeça pode estressar um pouquinho essa articulação que está machucada, causando ainda mais dor. E é uma situação, doutor, que ela vai se tornando crônica, então, do paciente relatar essa dor todos os dias. Então, por exemplo, ele vai deitar, vai dormir, ele relaxa esse movimento da cervical. No dia seguinte, ao movimentar, ele vai ter a manifestação da dor na sequência. Exato. E aí ela vai se tornando crônica por quê? Porque ele vai sendo diagnosticado de forma equivocada como uma cefaleia, entre aspas, mais comum, como a enxaqueca ou a tensional, vai sendo tratado como se fosse, de fato não é. O tratamento, obviamente, ele não traz o resultado. Sem dúvida. E aí a dor vai se cronificando porque o alvo não está sendo adequadamente tratado. E enquanto essa dor começa no pescoço, o paciente não tem essa rapidez, muitas vezes, de procurar ajuda e relatar que tem um início na cervical, é difícil que o paciente perceba, então? Como a população ela já tem um conhecimento a respeito de dor de cabeça, porque é algo muito comum, o paciente já acaba se enquadrando em algum tipo de dor de cabeça. Ou ouve alguém, isso é enxaqueca, isso é cefaleia tensional, e acaba ficando... E se medica, e acaba ficando por isso mesmo. Entendi. E aí não procura ajuda e no momento, claro, do diagnóstico, aquilo já evoluiu, já piorou, né? Uma coisa que podia ter sido mais simples. Exato. E o que é interessante no consultório, que quando nós vamos examinar esse paciente e palpamos essa articulação, ele fala até, de certa forma, feliz, como se fosse assim, achou a minha dor. É aí minha dor. É aí que começa. Isso é uma dica valiosíssima durante o exame físico. Por isso que é importantíssimo, fundamental, fazer o exame físico. E vamos falar um pouquinho, então, do diagnóstico. Além do exame físico, né, do momento ali de examinar o paciente, a questão até complementar de exames que podem ser feitas nessa... Perfeito. Então, usualmente, exames de imagem, né? Então, radiografias, tomografias ou a ressonância nuclear magnética. Isso pode mostrar algumas alterações nas articulações. Agora, muito cuidado. Nem sempre que aparece uma alteração na ressonância, aquilo de fato é fonte de dor. Então, a gente tem que unir a história clínica, as características da dor, os achados do exame físico, do exame de imagem e, muitas vezes, nós temos que lançar mão de uma ferramenta chamada bloqueio diagnóstico, que o raciocínio é super simples. Eu, guiados por um raio-x digital, coloco uma agulhinha dentro daquela articulação que eu suspeito ser fonte de dor e injeto uma substância anestésica e anti-inflamatória. Raciocínio super simples. A dor melhorou, é dali que vem a dor. É dali que vem, E aí eu bato o martelo de onde vem a dor. E isso é feito em consultório?
Isso nessa região cervical, não. É mais perigoso. Então, isso a gente faz no centro cirúrgico com toda a monitoração, embora não seja uma cirurgia, né? Então, até o paciente usualmente recebe um sedativo, como se fosse uma endoscopia, para que seja mais confortável, porque o paciente fica muito aflito nesse momento, né? E que, claro, é duradouro, né? Como se você bloqueasse. Exato. Tem um tempo, então, que depois a dor pode voltar, ele tem que refazer essa... A dor pode voltar, mas infelizmente a gente não consegue precisar nenhuma média de quando isso vai acontecer. É a realidade. E doutor, tem várias perguntinhas do público, mas as pessoas que então vão ter esse diagnóstico, hoje sabe-se que vem do quê? Talvez esse mau uso que eu falei no início do programa, da cervical. Hoje a gente tem abusado um pouquinho, né, todo mundo, das telas, dessa movimentação, ou é uma questão envolvendo questões genéticas, enfim? Existe uma questão genética muito importante. Existe uma questão para aqueles que são tabagistas, que pioram a artrose das articulações, isso é fato. Por incrível que pareça, os estudos que avaliaram o uso excessivo do celular e daquele famoso pescoço de terço que se chama, não provam que o celular aumente isso. Agora, alguns acidentes automobilísticos ou outros tipos de traumas podem piorar, principalmente naquilo que a gente chama de mecanismo de chicote. O mais comum é a colisão frontal, que o paciente faz isso aqui durante a colisão e aquilo acaba piorando ou é como se engatilhasse uma artrose, uma degeneração naquela articulação. Puxa vida. Vou deixar uma perguntinha do público então já, né? A gente tem várias. Vamos ver se tem uma pronta na tela. Olha lá. Obrigada, Ellen. Um beijo para você. A cefaleia pode estar ligada ao bruxismo? Muito boa pergunta mesmo e pode. Então, o bruxismo, que é a contratura involuntária dessa musculatura da mastigação, masseter e temporal, principalmente durante a noite, ela pode e é uma das grandes causas de dor de cabeça. Muitas vezes o paciente ou acorda de madrugada com a dor, porque fica contraindo, ou de manhãzinha a dor está um pouquinho pior também, porque passou a noite inteira nesse exercício com a musculatura da mastigação. Precisa usar, né, aquele mordedor, precisa de um diagnóstico correto, né? Precisa usar a placa para proteger os dentes e fazer fisioterapia também. E já tem dicas, né, de fisioterapia. A gente está falando aqui dessa dor, então, na questão da cervical. Já vamos colocar. Quer colocar mais uma perguntinha, Glaucia? Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Deixa eu apresentar quem está aqui com a gente. Raquel Silvéria, fisioterapeuta. Bem-vinda. Já vamos mostrá-la com a Isa, que está sempre aqui também. Isabel, bem-vinda, viu? Vamos lá, a gente vai ficar aqui acompanhando, doutor, qualquer perguntinha ou qualquer algo que você queira dizer, fique à vontade. Vamos começar então, como que a fisioterapia pode ajudar nesses casos? Então, em função dessa alteração das vértebras cervicais, né, é comum você ter uma disfunção na mobilidade, né? Isso interfere diretamente no movimento cervical. Então, quando o paciente chega no consultório com essa queixa de dor no pescoço, uma dor que pega aqui atrás da cabeça e ela pode vir aqui nessa região dos olhos e frontal, a gente vai investigar, nós vamos avaliar clinicamente esse paciente, porque eu preciso saber por onde eu vou começar, né? Então, geralmente a gente avalia os movimentos, né, de extensão, flexão, rotação e também outros movimentos específicos para a gente saber mais ou menos ali a que nível da vértebra está ocorrendo essa disfunção, né? É muito comum, geralmente, durante o teste, o paciente já imediatamente referir é aqui que dói, né? E aí, juntamente ao problema, né, de mobilidade da vértebra, a gente tem também um comprometimento de toda a parte muscular. Então, a gente começa muito trazendo... Deita aqui para mim, por favor. A gente começa soltando muito essa região aqui toda, tanto do crânio, né, com técnicas de terapia manual, quanto da região, dá licença, quanto da região cervical mesmo, né, enfatizando bem aqui a região da base do crânio, de toda a região de trás do pescoço, né, e da frente também. Então, a gente solta bem essa parte muscular. Desce só um pouquinho para mim, por favor. E depois a gente vai entrar com alguns exercícios específicos, né?
Então a gente vai começar a trabalhar um pouco dessa mobilidade com o paciente deitado, né? Para diminuir o desconforto, porque ele vai referir um pouco de desconforto durante o movimento. Raquel, desculpa te interromper, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Esses exercícios, eles são feitos no momento de crise. Isso, geralmente o paciente procura a gente quando ele está com muita dor, né? Então não dá pra gente já ir avançando no tratamento. Então tudo você tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque na verdade eu quero promover um alívio daquela dor, né? Dependendo do que eu fizer, do estímulo que eu der, eu posso piorar a situação. Sem dúvida. Então pode ser que os movimentos são muito pequenos, né? Mas na verdade eles são o suficiente para o que eu preciso. Certo. Né? Para servir de anestesia, realmente. Isso, de e conforto. conforme a evolução do paciente, a gente vai melhorando os graus de amplitude, né? A gente vai trazendo mais resistência nos exercícios. Então, são fases o tratamento, né? Perfeito. Tudo vai de acordo com a evolução desse paciente. Tá certo. Eu vou aproveitar só para colocar uma perguntinha do público. Claro. A gente já volta com os exercícios, certo? Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Sil. Um beijo para você. O colesterol alto pode dar enxaqueca? Não pode, mas a gente tem que ter uma coisa na cabeça. O paciente que tem colesterol alto, ele costuma ter uma alimentação pior e costuma ser mais sedentário. E isso sim pode dar enxaqueca. Aumentar a dor de cabeça. A gente já vai voltar com os exercícios. Doutor, essa questão que ela colocou é super importante, né? Porque quando está numa base de tratamento, a gente não citou ali outros tratamentos. Então, claro que a fisioterapia pode ajudar bastante. Você falou do bloqueio para diminuir, né, essa dor, e tem até, enfim, para alguns casos teremos uma cirurgia também que pode entrar com parte do tratamento. Mas como você coloca essa questão da fisioterapia no momento então que o paciente tem essa dor? A gente usa medicamentos também para aliviar tudo isso? A fisioterapia ela é obrigatória. Eu só penso em fazer um bloqueio, uma infiltração, qualquer tipo de procedimento somente nos pacientes que não melhoram com a fisioterapia. Perfeito. A gente sempre vai daquilo que é menos invasivo para aquilo que é mais invasivo. Perfeito. Daquilo que oferece menos risco para aquilo que oferece mais risco. Então, antes de qualquer coisa, fisioterapia. Analgésicos vêm bem até para garantir um conforto maior durante essas sessões. E o que ela falou é super importante. O fisioterapeuta, com a sua experiência, ele tem que ir devagar e alinhar isso com o paciente. Porque senão acontece exatamente isso. O paciente piora e não volta mais. Tem uma perguntinha para você, Raquel, vou colocar na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Silvana, muito obrigada, um beijo. Sinto dores do lado direito que vem do pescoço. Às vezes tenho náuseas. O travesseiro também pode prejudicar ou, no caso, né, melhorar? Pode sim. A altura do travesseiro, ela pode interferir, mas não necessariamente que seja só o travesseiro. A gente precisa investigar, né, a fonte da dor, justamente porque ela vem também com essa queixa de náusea, né? Então a gente precisa investigar melhor a fonte da dor. E sim, aí no momento a gente conversa, ensina, né, a adequação do travesseiro, tudo direitinho. Podemos continuar, né, com mais dicas aí do exercício. A gente trabalha muito com terapia manual, né? Tem um tipo de atividade que a gente utiliza que é muito bacana para ganhar amplitude de movimento com esses pacientes de dor cervicogênica, né? Senta aqui na cadeira para mim, por favor. Durante a avaliação, né, esse paciente ele vai referir alguns bloqueios do movimento. Então a gente utiliza técnicas justamente que vão liberar o movimento da vértebra. E aí, naquela sessão mesmo, a gente já consegue um aumento da amplitude e uma diminuição da dor do paciente que está referindo no momento.
E Raquel, você indica, claro, que esses exercícios sejam feitos com uma supervisão profissional, né? Esses exercícios são realizados por um fisioterapeuta, né? São técnicas específicas. Então, como eu disse, você precisa avaliar o paciente para saber qual a técnica você vai utilizar. Qual técnica naquele momento você vai conseguir beneficiar melhor o seu paciente. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de atividade, só por um profissional. Tá certo. E aí, a minha dúvida agora é o seguinte, a dor é tanta, né? Então, essa questão enfim, se sentir numa incapacitação que não dá nem para praticar atividade física. Como é que é a recomendação do dia a dia desse paciente, enquanto ele tem a crise, né? O segredo é exposição gradual ao exercício. Então, se o paciente for orientado a fazer uma atividade física muito vigorosa no começo, vai piorar e ele não vai mais fazer e vai culpar a atividade física para o todo sempre. A atividade física é ruim para mim. Então, tem que ser gradual. Tem que ser gradual. É isso. Pode falar, Raquel. Não, exatamente, concordo plenamente. É a exposição gradativa. Aquele paciente, ele precisa de uma atividade, né? Mas é exatamente isso. Se ele for com muita sede ao pote, ele vai ter dor. E a primeira coisa, ele vai associar que o exercício não é benéfico a ele, né? E aí nunca mais vai praticar e aí o problema só vai se estendendo e só vai piorando. Eu sempre gosto de colocar atividade física nos nossos papos, porque é fundamental. É muito fundamental. Né? Mas a gente sabe que com dor é extremamente difícil. E outra questão, doutora, a gente está falando aqui de pessoas jovens, como é que a gente coloca? Porque eu imagino que jovens também possam ter já queixas como essa. Podem, é super comum, claro. Né? Quanto mais o tempo passa, mais as alterações podem surgir. Mas jovens de 15, 16, 20 anos chegam no consultório, né? E a gente sabe que as nossas crianças, já tem estudo em inglês mostrando que as nossas crianças estão 27% mais fracas do que as da década de 90. Né? Então, isso é muito perigoso pela falta de atividade física. Olha isso, gente. Olha que dado importante. Estão perguntando, doutor, sobre cefaleia primária. Tá. Cefaleia primária. As dores de cabeça são divididas entre primária, que não tem causa, secundária, que tem causa. Basicamente isso. Primárias são enxaqueca, cefaleia tensional e uma mais rara chamada cefaleia insalvas. Secundária tem um monte, nem sempre é grave. Por exemplo, uma cefaleia por uma sinusite é secundária. Por um tumor também é secundária. Entendi. Pelo bruxismo também é secundária. Nesse caso também. A gente Nesse pode caso também é secundária, Perfeito. né? Porque ela tem esse início. Perfeito. E alimentação também, né, Glaucia? Estão perguntando? Ela tá se a alimentação vai influenciar aí no quadro de dor? Muito, muito. Inclusive na enxaqueca isso é muito clássico, né? Principalmente o jejum prolongado é muito ruim. Então o paciente que tem enxaqueca é aquele paciente que tem que comer regularmente. Não pode ficar 6 horas de jejum de jeito nenhum. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Olha, eu não sabia disso também. Muito bom. Vamos fazer uma pauta de jejum intermitente, trazer as informações do doutor também. Tem mais uma perguntinha? Vai dar tempo na tela, olha lá. Fabi, obrigada, um beijo. O que pode causar enxaqueca, sendo que acredito ter uma rotina saudável? Ixi, Fabiana. é uma pauta só sobre ela, né, doutor? É interessante, porque assim, às vezes a gente faz toda a nossa parte, mas existe um fundo genético muito importante. Né? São os fatores que nós chamamos de fatores não modificáveis. O estilo de vida é modificável, a genética ainda não. E aí precisa tratar de forma preventiva mesmo. Vamos fazer uma pauta completinha, Glaucia, de enxaqueca, com tudo e muito mais. E, Raquel, se você quiser finalizar, então a gente tem 1 minutinho. O ideal é que faça realmente com muita responsabilidade, com um profissional habilitado. Exatamente. Procure sempre um profissional qualificado, né? Isso é muito importante, você fazer essa busca, procurar um profissional qualificado que saiba te compreender, te entender, te avaliar direitinho, para que você consiga um resultado positivo no tratamento. Obrigada, viu? Vou agradecer doutor André Mansano, Raquel Silvério. Você encontra o trabalho do doutor no @doutorabreviado André Mansano, lá no Instagram, @doutorabreviado André Mansano. O da Raquel também lá no Instagram, @raquel.silvério, @raquel.silvério. Vou agradecer Isabel com a gente mais uma vez. Ela é da Haut Models, é o @aux assessoria, @aux assessoria 991690354. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Sempre um prazer, viu?